Gêmeos, bem-vindos aqui ao canal Pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda. Essa aqui é a sua leitura para os próximos 7 dias. É uma leitura geral. Se você tem interesse em fazer uma leitura particular, dá uma olhadinha aqui no box de descrição do vídeo. Vamos começar? Qual é o coração da questão para Gêmeos? Qual o coração da questão para Gêmeos? O que é mais importante para Gêmeos nesse momento? O louco, aproveitar um potencial, aproveitar um momento, agir com mais espontaneidade, e a força, 2 arcanos maiores, vamos lá. Ter mais confiança em você para aproveitar as oportunidades que aparecem, para demonstrar aquilo que você é capaz de fazer, para explorar mais tudo aquilo que você tem de potencial e que você ainda não explorou. O louco é puro potencial, ele é o zero, ele pode se transformar em qualquer coisa. E a força é a autoconfiança, é a coragem, é a força de vontade e é também a gente saber controlar as situações ou ir levando as situações mais no jeitinho do que na força bruta. Então eu estou sentindo que é um momento para você aproveitar algum tipo de oportunidade que vai aparecer usando toda a sua confiança, com muita, vamos dizer assim, com muita confiança, não consegui achar uma outra palavra, com muita confiança de que é o momento certo, é a hora certa de fazer algum tipo de movimento, tá? O que mais aqui? O que mais que a gente tem aqui para Gêmeos? 2 de espadas. Porém, eu sinto que você está, muito provavelmente você tem 2 caminhos a seguir e você ainda não está se sentindo no momento de decidir qual deles é melhor para você. Talvez você ainda não tenha todas as informações que você precisa para fazer uma boa escolha, ou talvez você esteja com medo de escolher e se arrepender, ou então desagradar alguém. Mas definitivamente eu sinto que tem um chamado para você agir mais no instinto, sabe? Porque são duas cartas que falam muito de instinto aqui, de seguir o instinto, sabe? De se jogar nas coisas com determinação, sem medo de arriscar. Ok. 2 situações para Gêmeos. Dualidade, né, Gêmeos? Vamos dar uma olhadinha na raiz da questão e entender um pouco melhor de onde isso está vindo, o que tem por trás disso, o que foi que aconteceu anteriormente. Vamos lá. Gêmeos, o que está na raiz da questão para Gêmeos? O Cavaleiro de Espadas e a Rainha de Espadas. Eu tô sentindo que tem... Talvez você já tenha as informações que você precisa, você só não sabe ainda o que fazer com elas. Apesar da Rainha de Espadas ser uma rainha muito decidida, muito inteligente, muito analítica nas coisas que ela faz, eu sinto que talvez você tenha... tá me vindo meio assim, talvez você não tenha ainda toda a informação que você precisa. Talvez você tenha uma parte da informação. E, inclusive, talvez você já tenha tomado algum tipo de ação anterior baseado nesse pedaço de informação. É como se fosse assim, nossa, eu fiquei sabendo que para lá tem isso. E aí você vai, mas meio que sem se planejar, meio que sem descobrir mais. E aí, uma vez que você chega nesse lugar ou consegue essa informação, aí você para analisar.
Mas eu tô sentindo essa rainha aqui, na raiz da questão, como uma rainha que ainda não decidiu. Tô sentindo uma rainha que é uma rainha que ela tá, principalmente porque ela tá aqui ao lado da força, talvez ela esteja querendo descobrir um pouco mais, talvez ela esteja inclusive pedindo paciência para Gêmeos, já desde algum tempo, falando assim, calma Gêmeos, calma, que o momento certo vai aparecer. Eu acho que com o louco aqui o momento certo é agora, né? Porque o louco é você viver no presente, é você viver o momento do agora e agir de maneira mais espontânea, mais jovial, mais alegre até. Mais uma carta aqui para a raiz da questão, por favor, para Gêmeos. A justiça. Olha que a rainha de espadas e a carta da justiça na raiz da questão, elas demonstram realmente uma vontade de fazer aquilo que é o certo. Então, por isso que talvez essa rainha ainda não, eu sinta que ela ainda não decidiu nada assim. Ela já vem do passado com a informação, mas ela ainda não decidiu, porque ela ainda está pesando as coisas, né? Ainda estava pesando os prós, os contras, e eu sinto que isso ainda não melhorou, hein? Você ainda tá sem saber o que fazer com esse 2 de espadas, mas tem uma decisão que precisa ser tomada, e eu acho que essa decisão que precisa ser tomada, ela parte de algo que você fez meio que, eu não vou dizer sem pensar, mas com muita rapidez. Eu sinto que você agiu de maneira muito rápida ao saber de alguma coisa, e aí em seguida você falou, opa, pera, deixa eu pensar um pouco melhor sobre isso, deixa eu pesar bem aqui essa situação, e aí por isso que esse louco vem, porque é bastante potencial, né? Tem bastante potencial nessa situação e eu estou sentindo que você está querendo agir com cautela, ao invés de agir impensadamente, de novo, ou agir na força do impulso, apesar de que o louco pede uma certa coragem para tomar, para fazer coisas que são inesperadas, que são coisas que tem um quê de sair fora do padrão, né? Definitivamente você, o seu foco maior aqui é tomar a melhor decisão para você, escolher o seu melhor caminho. Escolher aquilo que é o que está mais de acordo com o que você tem para oferecer, o que você tem para explorar desse potencial. E o tanto que você confia na sua capacidade. É como se fosse assim, não, eu tenho esse talento, essa oportunidade, e eu tenho um tanto de determinação, ou eu tenho um tanto de força aqui para usar. Então, onde melhor isso vai me servir? Qual é o melhor caminho para mim? Gêmeos, decisão difícil à frente, hein? Eu olhei assim de relance e pensei, essa justiça, ela tá com os olhos vendados. Normalmente, quer dizer, esse 2 de espadas está com os olhos vendados, e a carta da justiça, normalmente no tarô, ela não está com os olhos vendados, porque ela não é essa justiça da gente, ela é outro tipo de justiça, né? Então, só que ela aqui também, ela está olhando para baixo, então eu sinto que tem coisas que você é como se você estivesse sentindo, tendo um palpite de que tem coisas que ainda estão por vir,
Tem coisas que ainda não estão sendo ditas, tem coisas que ainda não estão às claras. E por isso você não está decidindo. Por isso você ainda não se jogou em nenhuma situação aqui. Por isso você ainda não começou algo novo. Vamos dar uma olhada nos desafios, Gêmeos. Quais são os desafios para Gêmeos? Quais são os desafios para Gêmeos? 6 de ouros. Talvez não seja só a informação que está faltando para você. Talvez você não tenha os recursos financeiros para fazer exatamente aquilo que você quer. Pensa, se por exemplo esse louco está falando de uma viagem, muitas vezes ele fala, talvez você já tenha ido pesquisar quanto custa, talvez você já tenha visto várias oportunidades de passagem, várias estadias, mas ainda assim você não conseguiu decidir o que é melhor para você. Qual o melhor destino, como chegar lá. Eu estou sentindo aqui também que com esses 6 de ouros aqui, talvez você esteja na dependência de receber um dinheiro de algum lugar. Inclusive, esse lugar, esse dinheiro pode vir através de alguma rescisão, alguma multa, alguma coisa que passe pela justiça. Porque talvez você... Sabe quando às vezes a gente tem que colocar alguém no pau? Eu vou colocar fulano no pau. Tipo, eu vou cobrar a dívida na justiça. Pode ser também. Ou pode ser que você esteja com problema para arcar com as suas despesas nesse momento. Também pode ser uma possibilidade, tá? Opa! 10 de espadas também como desafio. Definitivamente você vai precisar encerrar alguma coisa. E acho que isso faz bem parte da sua indecisão aqui. Tipo, nossa, uma vez que eu cortar isso, que eu encerrar, vai ser para sempre. Então eu preciso pensar muito bem antes de fazer isso. Talvez, inclusive, você não esteja lidando só com você. Talvez você esteja tendo que tomar decisões por outras pessoas, né? E aí isso pode ser difícil. Não, mas como é que isso vai afetar as outras pessoas? Como é que isso vai ser percebido? Se eu corto isso, como é que o outro lado, ou as pessoas que estão comigo nessa situação vão reagir? Será que elas vão ter a capacidade de seguir em frente, encontrar novas oportunidades para elas, como eu sinto que tem novas oportunidades para mim? O que mais de desafios aqui para Gêmeos? O que mais de desafio para Gêmeos? As de espadas invertido. Você ainda não conseguiu decifrar essa situação, não conseguiu resolver esse problema na sua cabeça. E talvez você sinta que você não está conseguindo essa peça de informação que falta, ou não está conseguindo analisar alguns dados. Está faltando clareza para você aqui nesse momento. O seu desafio é você... Seu desafio é você saber o que você faz com tudo aquilo que você ficou sabendo. Porque no momento talvez isso não faça muito sentido para você. Vamos olhar as forças. Quais são as forças para Gêmeos nesse momento? Quais são as forças? Amizades que dão um apoio para você, talvez a força de uma comunidade unida em torno de um mesmo propósito, movimentação, muita criatividade, as coisas acontecendo rápido, facilidade de comunicação.
Cinco de copas como força, eu tô sentindo muito como você não se abater pela complexidade emocional do momento. É você saber lidar com perdas e danos, sabe? Não se paralisar diante de alguma derrota ou de algum sofrimento que isso esteja envolvendo, porque esse 2 de espadas que está aqui no coração da questão, ele envolve uma angústia de você precisar decidir e ainda não saber o que é melhor. Então, como força, eu sinto que você vai conseguir olhar bem para aquilo que você sente, para aquilo que não deu certo e mudar o seu foco daquilo que não deu certo para aquilo que tem possibilidade ainda de dar certo. E aí, aqui nessa carta, geralmente temos três opções que não estão mais disponíveis e 2 opções que ainda continuam de pé. E são essas 2 opções que a gente está falando aqui, ó. O que essa situação está querendo ensinar para Gêmeos? O que está trazendo de aprendizado que Gêmeos possa integrar e agir da melhor maneira possível? O que Gêmeos precisa aprender aqui? A confiar bastante na sua criatividade e na sua... Eu tô sentindo assim, sabe aquela... Tem uma expressão em inglês que é hunt, que é o seu instinto. E a gente tem aqui a carta do instinto no coração da questão, que é o louco. E eu tô sentindo essa rainha de paus, uma rainha muito, muito instintiva aqui. E ó, confiar também que se você seguir o seu instinto, seguir para onde a sua criatividade está apontando, usar toda a sua, todos os seus talentos, você alcança o sucesso. Então tem um aprendizado de você não desperdiçar o seu potencial. Não desperdiçar o seu potencial. Você vai aprender a fazer mágica com aquilo que você tem de melhor. E isso pode levar você a muitas conquistas no campo pessoal. Mas antes passa por todo esse aprendizado de racionalizar bastante as coisas, de pesar e medir, de muitas vezes também controlar a ansiedade, controlar às vezes a dúvida, né? Manter essa confiança de que você dá conta do serviço, sabe? Porque olha só, uma das suas forças é você estar com a sua mente funcionando muito rapidamente de maneira criativa. Então você deve estar pensando em muitas coisas, muitas soluções, né? E as coisas devem estar acontecendo muito rapidamente. Essa aqui para mim é a carta do brainstorm, de quando a gente até pode ser que você esteja se juntando com outras pessoas, com pessoas da sua confiança, ou com pessoas da sua comunidade ou do seu trabalho, enfim, pessoas em quem você confia, para discutir essas ideias e ver o que é melhor para você. Vamos ver o que está vindo de conselho para Gêmeos melhor aproveitar essa energia aqui e resolver esse dilema. O que o tarô aconselha para Gêmeos? 4 de copas. Eu estou sentindo esse 4 de copas como uma carta que está pedindo para você
ampliar um pouco mais o seu campo de visão. Talvez você esteja focando em algumas coisas e não está vendo que outras estão surgindo à medida em que você tá com esse foco. É tipo assim, não, eu tô cuidando dessas 3 coisas aqui. Só que enquanto eu tô com todo o meu foco, toda a minha atenção fazendo isso, outras coisas estão acontecendo que você deveria estar prestando atenção. Porque é como se fosse assim, elas vão influenciar na sua decisão, elas podem inclusive indicar uma nova direção para você. Trazer um novo elemento que talvez você ainda não esteja vendo. Porque é alguma coisa que pode vir de surpresa, é alguma coisa que pode vir quando você está distraída, entendeu? E eu sinto que pode ser uma belíssima de uma oportunidade. Então, para mim, isso aqui como conselho é tipo assim, não se feche para outras coisas, até para além dessas 2 opções que você tem. Talvez você tenha até mais do que 2 opções. Se você pensar bem, se você se abrir para enxergar isso. Aqui também eu estou sentindo um conselho de você variar aquilo que traz inspiração para você. Sabe? Variar, buscar. É como se fosse assim, vamos buscar novas referências, sabe? Porque eu estou focando só nisso, mas de repente olhar para aquilo que eu nunca imaginei olhar, abre a minha cabeça de uma outra maneira. O que mais de conselho aqui que os anjos e ancestrais podem trazer para Gêmeos? O que mais que a gente tem aqui de conselhos para Gêmeos? Por favor. Perfeito, Gêmeos, que conselho perfeito. Veio o mestre Shaolin que fala para você ter graça e movimento na sua ação. O que é essa carta do mestre Shaolin? Ela fala que o importante é a gente saber usar a nossa força no momento certo. Aqui é o puro potencial, né? Toda essa força que a gente tem de começar algo novo, de explorar algo novo. E o mestre Shaolin, ele faz isso, né? Ele sabe manipular a força dele de modo a só colocar ela em ação no momento certo, naquilo que ele sabe que é necessário. Ele não vai ficar desgastando a energia dele em várias coisas, entendeu? Ele não vai desperdiçar, ele é tipo assim, rápido e fatal, sabe? Entendeu? Ele vai saber muito bem fazer esse uso desse potencial que ele tem nas mãos. E você vê que aqui ele está meio que controlando uma esfera com o poder da mente, né? Que a esfera também me lembra o ovo lembra o zero é o louco, que é esse puro potencial, é algo que pode ser transformado em qualquer outra coisa, tá? Que ainda não tem uma forma definida, pode ser o que a gente quiser. Deixa eu tirar mais um conselho, peraí, o que mais aqui? E aí veio a carta do tambor, falando para você sonhar e viajar. E o tambor é esse elemento sonoro que faz com que a gente entre em estados alterados de consciência e tenha percepções que normalmente a gente não teria. Então, meditação, colocar realmente lá um videozinho que tem um som de tambor e fazer uma pausa, né, para que você possa se desligar da análise da situação e conseguir enxergar isso
em outra dimensão, ou receber a orientação em outra dimensão, tá? Comunicar-se com outras dimensões aqui também, para obter esse direcionamento. O que eu faço? Que caminho que eu vou? Tá? Então, o conselho aqui tá falando também que nesses momentos, nesses rituais em que você busca esse aconselhamento da espiritualidade, você pode receber bastante ajuda. Gêmeos, agora você pode fazer 3 perguntas ao tarô. Eu vou responder com sim, não, talvez e um pouco da energia de cada carta que vier. Eu aconselho você a pausar o vídeo, escrever essas perguntas num caderno, num pedaço de papel, deixa um espaço para você anotar as respostas. Eu volto em seguida para a gente responder. Vamos lá? Primeira pergunta de Gêmeos, como é que a gente pode responder? Sim. E olha, a Imperatriz é uma carta extremamente benéfica que fala de abundância, prosperidade, criatividade e bons resultados, tá? Opa, peraí que caiu uma carta. A segunda pergunta de Gêmeos. Opa. É um não. É um não. 5 de ouros invertido aqui. Talvez você precise buscar ajuda. Talvez você não consiga os recursos que você precisa para sair de alguma situação que muito provavelmente está difícil ou está desafiadora no campo financeiro. Talvez você precise de ajuda, tá? Ou talvez não seja o momento de você fazer algum movimento mais ousado com o seu dinheiro, tá bom? Terceira pergunta de Gêmeos. Terceira pergunta de Gêmeos. Sim, e essa carta está me falando sobre faça as coisas seguindo o passo a passo, sabe? Seguindo o manual, seguindo as regras, faça tudo muito direitinho. Se preciso, busque inclusive aconselhamento para fazer o que quer que seja que você está pensando em fazer aí, tá? Essa é uma carta que fala sobre lições espirituais, sobre conexão com a espiritualidade, tá bom? É isso, Gêmeos. Eu espero que você tenha gostado da sua leitura. Deixa o curtir aqui para mim nesse vídeo, se inscreve no canal. A gente se vê numa próxima. Beijos.